Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudade das nossas aulas. Meu nome é Laura e sou professora de História. E na nossa aula de hoje, no Dever em Casa na TV, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a transição para o capitalismo. Para que vocês, estudantes e professores da rede, possam se organizar, essa é uma aula dos 6º e 7º anos da EJA, a Educação de Jovens e Adultos. O eixo temático da aula de hoje é Meio Ambiente e Sustentabilidade. O nosso objetivo de aprendizagem é situar acontecimentos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos. Reconhecer que o conhecimento histórico é uma parte do conhecimento interdisciplinar. Já o objetivo da aula de hoje é compreender o processo da transição para a Idade Média. Antes de começarmos nossa aula, aproveita e já marca sua presença. É bem fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, pega seu caderno, lápis e borracha, que nossa aula já vai começar. Na nossa aula de hoje, iremos viajar para a Europa, lá pelo ano de 1453. É ele que marca o início da Idade Moderna. Mas antes de avançarmos, vamos dar alguns passinhos para trás. Precisamos entender quais foram os fatores para o fim da Idade Média. E de cara, podemos citar 3 fortes motivos: a fome, a guerra e a peste. As técnicas de plantio e colheitas utilizadas provocavam a escassez de terras férteis. E aos poucos, os campos de plantio começaram a não produzir. E quando produziam, os alimentos eram muito poucos. Esse fator, somado a uma mudança climática que ocorreu na Europa, causou o resfriamento da região, fez com que as poucas plantações que sobrevivessem não fossem suficientes para alimentar toda a população. Centenas de pessoas morreram de fome entre os anos de 1315 a 1317. O segundo motivo foram as guerras e revoltas populares. Por conta da fome, muitos camponeses se revoltavam e começavam a movimentar-se contra as autoridades. Diversas revoltas populares aconteceram tanto nos campos como nas cidades. Já outros, por conta da fome, arriscavam uma vida no exército. O medo de morrer em batalhas era o preço que se pagava para ter alimento todos os dias das suas mesas. O que fez com que as guerras, que já vinham acontecendo há muito tempo, aumentassem ainda mais. Um exemplo é a Guerra dos 100 Anos. Foi uma guerra que ocorreu entre França e Inglaterra. Foram diversos conflitos ao longo de 116 anos, que foram responsáveis por milhares de mortes durante o período. E por último, a peste negra. A peste negra ou peste bubônica é uma doença altamente letal. Inicialmente, os principais agentes transmissores da doença eram os ratos e as pulgas, que se proliferaram com facilidade, tanto nas cidades quanto nos vilarejos, em razão das condições precárias de higiene dos locais. Porém, na fase mais crítica da pandemia, a contaminação ocorria por via aérea, seja por meio de espirros ou tosse. A doença ficou conhecida como peste negra por conta dessas manchas produzidas no corpo dos doentes e foi responsável pela morte de 1/4 da população europeia. Todos esses fatores juntos contribuíram para o fim do sistema feudal, isso é, o sistema utilizado durante a Idade Média. As pessoas que viviam nos feudos passaram a migrar para as cidades, em busca de melhor oportunidade de vida. É a partir desse momento que temos o renascimento urbano e comercial. Vocês sabem o porquê desse nome, renascimento? Calma que eu explico. Durante a Idade Antiga, existiam os grandes centros urbanos e vastos comércios. Porém, à chegada da Idade Média, as pessoas migraram para os campos, os feudos, e a prática de se fazer comércio praticamente sumiu. Foi apenas após a crise da Idade Média que essa prática ressurgiu, renasceu. Daí o nome, renascimento urbano e comercial. E foi a partir do renascimento urbano e comercial que surgiram as primeiras vilas, que logo foram crescendo e virando cidades. E também surgiram os burgos, que eram os locais onde a população que saiu dos campos em direção às vilas ou cidades moravam. E todos que moravam nos burgos eram burgueses. Mas calma, que não é burguês igual aquela burguesinha lá da música do Seu Jorge, não. Aqui, ser burguês bastava morar no burgo. Nessa época, o termo não era ligado ao dinheiro ou posição social. Artesãos, mendigos, pequenos comerciantes, banqueiros, todos eram burgueses.
e foi a partir desse momento que temos o Renascimento artístico. Ele segue quase a mesma lógica do Renascimento urbano. As expressões artísticas eram muito comuns na Idade Antiga, mas diferente do anterior, durante a Idade Média, as expressões artísticas continuaram. O diferencial aqui é que a maioria das obras eram voltadas para o meio religioso. Eram as chamadas obras sacras. Junto ao movimento artístico, o Renascimento trouxe diversas ideias, que mais tarde ficaram conhecidas como Revolução Científica. Vamos dar uma olhadinha nessas ideias? Para ficar mais fácil da gente assimilar todas essas ideias, vamos dar uma olhadinha aqui nesse acróstico. O C quer dizer cientificismo, que buscava trazer a superioridade da ciência em relação à religião. Já o A é o antropocentrismo, que a partir desse momento o homem é posto ao centro das coisas. O R significa o racionalismo, é a explicação para as coisas a partir da forma racional, diferente da Idade Média, onde tudo era explicado através da religião. Já o I é o individualismo. Nesse momento, o indivíduo passa a atuar como o próprio autor de sua vida. O N é o naturalismo. A natureza passa a ser representada nas obras de arte. O H é o heliocentrismo, porque foi durante o Renascimento que Galileu confirmou a teoria de que o Sol é o centro do nosso sistema solar, e não a Terra, como acreditava a Igreja. Já o O quer dizer otimismo. No Renascimento, essa teoria significava poder viver uma vida sem privações que continham na Idade Média, e o otimismo de uma vida boa, sem aquelas crises que a gente acabou de ver. Agora, toda vez que vocês pensarem em Renascimento, vão pensar na palavra carinho. E claro, a gente não pode deixar de falar das belas obras de arte produzidas durante esse período. Lembra que a gente acabou de falar dos burgueses? Pois bem, apesar de nem todos que possuíam o nome burgueses serem ricos, entre eles estavam sim os donos de banco e grandes comerciantes, que por morarem no burgo também eram burgueses. Pois bem, durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, algumas classes sociais foram formadas, entre elas a nobreza e a burguesia. Esses burgueses aqui sim, eram ricos, e entre eles estavam aqueles donos de banco e grandes comerciantes. Mas você deve estar pensando, aonde eu quero chegar com isso tudo? Calma que você já vai entender. Acontece que esses burgueses sempre quiseram fazer parte da nobreza e frequentar os mesmos locais. Mas como não possuía o tal sangue azul, deveriam encontrar outra forma de se aproximar. E é exatamente nesse momento que entram as obras de arte. Tentando reconhecimento e prestígio na sociedade, esses ricos e poderosos comerciantes passaram a financiar os artistas e investiram na produção de obras de arte. E ficaram conhecidos como os mecenas, que eram os fiadores dessas obras e impulsionaram a produção artística. Todo esse processo aconteceu em diversos locais da Europa, mas principalmente em Florença, lá na Itália. Como eu falei com vocês, o Renascimento revive alguns valores da Idade Antiga. O Império Romano foi um dos símbolos desse período. Portanto, a Itália trazia uma forte herança. E o trabalho dos mecenas foi tão importante que foi a mando de um mecena que o Michelangelo pintou esse daqui, que é o teto da Capela Sistina. E claro, a gente não pode deixar de falar dos grandes artistas desse período. Entre os diversos artistas do Renascimento, alguns irão se destacar, como Leonardo, do século XIV ao século XVIII. E nesse período, diversos outros artistas surgiram. Olha só alguns nomes de peso. Nós temos William Shakespeare, Miguel Cervantes, Camões. E começando por ele, Leonardo da Vinci. Só para vocês terem uma noção, o cara era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Eu tenho pena do primo dele. A sua obra mais famosa é a Mona Lisa, ou como é conhecida lá na Itália, a Gioconda. Mas para fugir do óbvio, eu trouxe aqui para vocês o homem vitruviano. Foi a partir dele que o Da Vinci começou a provar que nosso corpo